Ao vivo. Estamos ao vivo? Ao vivo. Finalmente. Estava devendo esse encontro, muita gente cobrando. Muita gente. Pedimos desculpas aí pelo atraso de leve, né? Foi de leve, 10 minutos, quase não é atraso. Nós somos aqui nos Estados Unidos é atraso, no Brasil não é. Exato. Carioca, então? Não, zero atraso. Carioca, 10 então, minutos, zero. Chegamos cedo. Cara, hoje tem assunto pra caramba. Muita coisa. Assunto pra caramba. Eu abri lá no meu Locals só para os apoiadores poderem fazer perguntas, já tem algumas aqui. Mas tudo gira em torno de Trump, se o Trump ganhar o que muda, se em relação ao Alexandre. Muita gente perguntando isso também. Exato. Aí temos que falar da escolha do vice, do serviço secreto, que eu vi que você postou já a desculpa esfarrapada da Cheetos. A Cheetos tinha que voltar a comer salgadinho na Pepsi. É muita inacreditável. Muita desculpa. Slope, é íngreme o telhado. Botaram uma vaca hoje em cima do telhado. Eu disse que era apresentadora da Globo News, que foi lá em loco verificar que isso é jornalismo de qualidade. Ela não aceitou a desculpa da menina e foi lá em loco. Não, e o mais engraçado disso, quer dizer, não é engraçado, é trágico, mas é que os counter-snipers que abateram o cara estavam num telhado mais íngreme. Então, que desculpa esfarrapada, né? Eu acho que a gente pode começar daí, Paulo, porque eu escrevi... Eu acho que vale a gente dizer para as pessoas, antes, uma explicação, que esse era um encontro que a gente fazia mensalmente. Nós fizemos, sei lá, mais de meia dúzia. Mensalmente, fazíamos no estúdio do Locals, fizemos aqui também, na TV Fora. Aliás, estamos inaugurando o estúdio novo. Novo estúdio, muito estamos bonito. Inaugurando. O Otávio caprichou. Nós fazemos esse encontro mensalmente, até que o Locals recebeu tanta ordem ilegal do Alexandre, e a gente viu algumas dessas ordens que o pessoal do Rumble divulga para o Congresso, recebia tanta ordem ilegal do Alexandre que eles viraram e falaram, olha, não dá para ficar no Brasil. Não dá para ficar no Brasil. Aliás, uma história interessante, você vai gostar disso, sobre insegurança jurídica. Eu estava conversando hoje de manhã com um amigo meu, que você conhece também, que é um grande advogado de São Paulo. Grande advogado de São Paulo, trabalha para grandes empresas. E ele me ligou para bater papo, e ele estava me falando que ele tem uma cliente, um cliente, na verdade, que é uma corporação gigantesca brasileira, que tomou uma multa de 85 milhões de reais do Alexandre, porque essa história é nova, novidade, descobri hoje, porque tinha um carro dessa empresa preso no bloqueio de caminhões que aconteceu em 2022. Lembra aquela história do bloqueio, que o Alexandre saiu multando todo mundo, etc. Ele pegou essa empresa gigantesca, tinha uma Saveiro, uma coisa assim deles lá, o Alexandre deu 85 milhões de multa. A empresa, obviamente, mesmo sendo uma empresa grande, 85 milhões, são 85 milhões. A empresa movimentou os pauzinhos e tal, e houve um lobby muito grande, e o Alexandre topou receber o advogado. Diz que uma arrogância completa. Ele virou e falou assim, doutor, eu tenho milhares de casos como esse para tratar, e como você pode ver, eu tenho coisa mais importante para fazer. Uma hora eu vou julgar. Assim. E esse cara estava me falando a quantidade de clientes deles que retiraram investimentos do Brasil. Que não foram só... não é só pelo Alexandre. É pela incerteza jurídica que o Brasil representa. Sim, hoje é um ambiente de total arbítrio. Então é indefinido. O Malan já falava que no Brasil até o passado é incerto. Isso, mas piorou muito. Piorou muito. Da forma com o Supremo Tribunal Federal. Com o Alexandre, o ativismo, o lawfare, até mesmo no nível individual, né? Quer dizer, a família Montavani lá, sofrendo o que está sofrendo agora, o PGR denunciando. A gente pode falar disso também, foi tema da minha coluna da Oeste, que vai ao ar na sexta. Mas voltando, então, a gente fazia um encontro pessoal, mensal. O Locals e o Rumble, os dois, decidiram fechar o acesso para brasileiros. As pessoas ainda acessam tanto pelo aplicativo quanto por VPN. As pessoas ainda podem acessar, mas quando nós fizemos isso, nós perdemos a plataforma para a gente fazer o nosso encontro da forma que acontecia, que era sempre 45 minutos, 50 minutos aberto para o público, mais ou menos uma hora, depois mais uma hora fechada para os nossos apoiadores. Eu decidi manter o Locals, você saiu, né?
Não, eu continuo mantendo o Locals, mas só para o boletim diário. Tá. Eu criei minha plataforma Você criou própria. uma plataforma própria com o seu endereço. Criei, porque essa plataforma própria, o paulofigueiredoshow.com, o Alexandre não tem como banir. Ele pode bloquear o DNS, o domínio, não tem problema. Eu crio um outro domínio no minuto seguinte. Sim. Mas os apoiadores continuam tendo acesso, eu tenho o e-mail de todo mundo. A minha base de e-mail já está com mais de 100 mil e-mails. Então, eu construí os meus próprios mecanismos contra, e o pagamento também é direto. Então, ele não tem como agir no pagamento. Então, assim, eu criei um sistema anti-Alexandre. Mas eu sempre, a pergunta que eu sempre faço é, e hoje eu cheguei num número bastante considerável de apoiadores, mas a pergunta que eu faço é como que nós estaríamos se a gente estivesse disputando jornalismo em condições normais de temperatura. Não, basta pensar assim, eu virei lá o chamariz do Braddock. Aí várias pessoas hoje estão aderindo. O Brown virou o âncora, antes dele o Lacombe. Você chegou a participar, o Ricardo Salles, a Fabi tá lá, o Silvio Navarro agora. Então a equipe foi crescendo, mas eu fui o grande acordo lá com o Manuel para tentar viabilizar o Braddock. Foi você que me levou. O Braddock está com mais de 330 mil pessoas cadastradas no YouTube deles. Um abraço, aliás, para o Manuel. O Manuel está fazendo um trabalho legal e todo dia ao vivo a gente mete ali à noite umas 15 mil pessoas ao vivo no YouTube, né? Então, de novo, isso dá uma palhinha, né? Assim, se nossos canais estivessem liberados, não tem a menor dúvida que a gente ia estar ali com a audiência perto do... Acho que a Oeste é um bom parâmetro. Sim. Né? Que bate 70 mil a 100 mil. Então, de novo, né? Ontem tinham 22 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show. No domingo, no sábado à noite, onde eu fiz a live do Trump, 40 mil pessoas. Eu tinha mais pessoas assistindo ao Paulo Figueiredo Show na internet do que tinha na televisão assistindo a Globo News. E enquanto isso, a Globo News foi para trás. Exato. Foi para trás. Caiu 38% a audiência, que tem consequência. Fazer tanta militância descarada, né? Você faz uma escolha na vida. Você atende ao público, à consciência, à verdade, Deus, ou você atende a grupos de interesse e sacrifica sua honestidade e vai atrás da verba pública, das ONGs, do esquema, né? Mas as pessoas hoje que podem te apoiar, eu vou relembrar isso ao longo do programa de hoje, as pessoas que podem te apoiar hoje podem te apoiar pelo Patreon. Eu mantive o Locals, então é o rodrigoconstantino.locals.com, e o Patreon. Tem algumas pessoas que reclamam, eu não entendo qual é a diferença para acompanhar as lives exclusivas, tem que estar no Locals. Então eu gravo as lives exclusivas e solto no Patreon depois, então para ver ao vivo, tem que estar no Locals, mas eu coloco no Patreon. Foi um head, né? E eu soube que tem alguém aí que tá pegando minhas lives fechadas e jogando no YouTube. Eu vou denunciar. É mesmo? Isso não pode, gente. Eu sou o cara mais favorável a fazerem corte meu. Não, corte eu deixo. Pode fazer corte meu à vontade, não precisa de autorização, mas pegar a live exclusiva, aí é roubo. A exclusiva não pode. Até porque a pegada é diferente. A gente sabe que a gente fazia lá o nosso programa, 45 minutos aberto, quando fechava, dava aquela relaxada assim que você tá num bar, né? Então, essa pegada é diferente, claro. Tudo que eu falo é transparente, sempre. Eu escrevo o WhatsApp como se o Alexandre estivesse lendo sempre. Até pra noiva. Às vezes eu mando um beijo pro Alexandre. Manda nudes, não? Não, nudes eu não mando. Eu mandaria. Nudes eu não mando porque eu não quero o Alexandre vendo isso. Claro, você fica orgulhoso. Eu ficaria orgulhoso aqui, Alexandre. Porra, eu não sou igual o atirador. Você viu o atirador que disse que tinha pênis de 10 inches? Eu vi. Pô, eu não chego ali ao atirador, mas, tenho orgulho aqui do patrimônio. Cara, quer jogar logo esse assunto? Esse assunto é tão bizarro. Vamos. Eu ia começar com a história da história do serviço secreto, que foi o tema da minha coluna na Gazeta hoje. Porque, Paulo, na melhor das hipóteses, nós estamos falando de um grau de incompetência sem paralelo. Sem paralelo. Certo. Tem imagens agora mostrando o cara circulando 3 vezes no recinto. Ele foi lá 1 hora antes de atirar, verificar os perímetros. Então, assim, tudo era red alert, tudo era sinal de alerta. Pelo menos 30 ou 25 minutos, a polícia já o tinha identificado. E ontem à noite saiu a informação de que o sniper e ele trocaram olhares. Sim. Olhares. O cara chegou... Você sabe que eu gosto de atirar. Ontem, inclusive... Eu também. Fui estrear minha Sig Sauer nova. Ah, foi? Comprei uma de porte. Pô. Eu ontem, porque não pode mostrar no YouTube a arma, então eu fechei a live e mostrei. Eu tenho alguns AR-15
E mostrei um deles, que é a arma que ele utilizou, né? E uma das coisas que a gente utiliza quando vai fazer tiro de longa distância é o rangefinder. Sim. Né? O rangefinder, você não sabe qual é a distância que está o alvo sem o rangefinder. O rangefinder é um instrumento, telêmetro, eu acho o nome em português, que você utiliza para encontrar a distância. Então, o sniper viu o cara olhando no telêmetro. Eu falo assim, no rangefinder. Eu falo assim... Eu escutei, eu quero ouvir a tua tese, assim, eu escutei, eu sempre dou o benefício da dúvida, eu sigo meio que o Ben Shapiro nisso, que diz o seguinte, eu atribuo mais a incompetência e estupidez às coisas na política do que a malícia. Eu também. O que não quer dizer que não tenha conspiração, House of Cards. Dito isso, né, o protocolo aqui me parece que você não atira preventivamente, porque teoricamente pode ser um garoto com uma luneta tentando ver o presidente. Mas assim, de novo, né? Se for o protocolo tá errado. Se alguém deixou o garoto subir num telhado a 150 metros do alvo com uma luneta, assim, é suicídio. Não, ninguém acha que o garoto tinha que ter sido abatido preventivamente, porque senão você não quer dar às forças policiais nem essa prerrogativa de abater alguém preventivamente só porque o cara tá com um telêmetro. Não é essa a dúvida. A dúvida é, número 1, como esse menino conseguiu acesso ao prédio adjacente com vista direta para o presidente. Sim. E que, agora há relatos divididos se era o prédio ou se um prédio ao lado, estava sendo inclusive usado como base para forças de segurança. Diz que estava dentro a segurança. Agora parece que estão dizendo que era num prédio do lado. Não se sabe. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é bastante óbvia, é: uma vez que identificaram suspeitos e eles tiraram fotos, como permitiram que o Trump continuasse no palco dando discurso? Não sei, você já foi no CPAC? Já foi no CPAC? Foi no CPAC? No CPAC não, eu fui no rally no comício aqui no BB&T Center antigo. Eu tava nesse comício também. Agora eu não me lembro qual é o nome do center, agora mudou de nome. Imerant Bank. Cara, nos comícios do Trump, eu já fui a uma meia dúzia, você não pode ficar de pé, se for um comício com todo mundo sentado, você não pode ficar de pé, senão o cara do serviço secreto manda você sentar. De pé. Vem um cara eu já tomei esse esporro. Vem um cara do serviço secreto. O caminho, cara, todos os comícios do Trump que eu cobri como jornalista, eu sempre levo equipamento. Para você levar equipamento, você tem que entrar por um outro caminho, cheio dos guerigueri. Eu fui na Mar-a-Lago, né? Quando o Bolsonaro esteve aqui, eu fui lá como repórter da Jovem Pan, cobrir com uma equipe de 6 jornalistas pra gente entrar em Mar-a-Lago. Mas ali o Trump ainda era presidente. Ele era presidente, Agora, como ex-presidente, mas eu digo que ainda como ex-presidente, cara, você chega no lugar... Mas o ponto é que fizeram quase colonoscopia. Mas eles fazem. Jornalistas. Eles fazem. Quase colonoscopia. Quase. Eles abrem cada bolsinho da mochila e tiram tudo. Tudo. E aí, óbvio, cão farejador. E depois, aí você passa para a área de segurança. Se você sair e quiser entrar de novo, em você exatamente todas as vezes o mesmo procedimento. Como jornalista, credenciado. Todos os que vão ter acesso à proximidade do Trump, como aconteceu, por exemplo, no último CPAC que eu estava, o serviço secreto checa a identidade de cada uma das pessoas. Então eu fico olhando e falo assim, caramba, pô, bacana a segurança. Inclusive, eu já tive uma vez, olha que curioso, tive uma vez num CPAC que eu tava com um tripé, óbvio, todo jornalista que vai estar com câmera tá com um tripé. O cara olhou o meu tripé e falou, não, esse tripé é suspeito, não vou deixar entrar. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? O cara ou joga no lixo ou não entra. Eu peguei e joguei o tripé no lixo. Então, o grau de segurança é muito grande. Como que esses caras deixaram o Trump no palco? Agora já tem a informação, quem deu foi o Dan Bongino, que é um cara que é comentarista da Fox News e era do serviço secreto, um cara que é policial, etc, era do serviço secreto. Ele diz que uma fonte que ele não tem a menor dúvida, ele é um cara muito sério, falou para ele que deveria ter sim um sniper, um contra-sniper naquele telhado. E que o cara simplesmente não apareceu.
Muito estranho. Tudo vai sendo informação desencontrada, né? Porque, assim, quando acontece um evento desses, tem divisão de tarefas. Tem a força local que entra em ação, o FBI que entra em ação. Então, uma fonte que eu sei que era a fonte tua também, alguém muito, muito próximo do Bolsonaro, na época do governo, que é caçador, ele falou, Rodrigo, às vezes é desencontro de informação por incompetência mesmo. Tipo assim, quem tá cuidando é o famoso deixa que eu deixo do futebol. Quem tá cuidando de lá? Não, lá é a polícia local. E aí a polícia local não fez, e aí o cara conseguiu acesso. O meu ponto é que, independentemente disso, na melhor das hipóteses, nós estamos discutindo uma falha de segurança sem precedente. E a própria Cheetos admite, ela deu uma entrevista à ABC ontem, e ela fala, the buck's on me, eu admito, é falha do serviço secreto, é inaceitável a falha. Aí o cara pergunta, você vai resign? Aí ela, não. E esse é o ponto. Ninguém no governo Biden... Não tem accountability. Ninguém é demitido. O Trump cobrou isso no debate. O Mayorkas, que é o chefe da Mayorkas, na questão da fronteira. Não, e ele é chefe da Cheetos. E no Afeganistão, a saída atabalhoada do Afeganistão, não teve um que perdeu o emprego por aquele fiasco. Então, o Trump cobrou isso no debate. O problema do seu governo é que ninguém é demitido por incompetência. É o DEI. E hoje eu estou vendo um backlash muito grande em relação ao DEI, o Diversity, Equity, Inclusion, né? Diversidade, equidade e inclusão. Agenda woke, né, de pauta identitária. Foi o tema da minha coluna da Oeste e da Gazeta hoje. E o Bill Ackman já tinha comprado essa briga com as universidades, o Elon Musk já tinha comprado essa briga. Todo mundo começando a falar o seguinte, vem cá, ou você tem meritocracia ou fudeu. E aí, hoje, a gente tem a notícia de que a Microsoft está demitindo o time todo. Todo mundo. E falando, isso aí tá fora da agenda. A John Deere, que faz trator agrícola, não sei o quê, também falou, chega dessa porcaria. Então, assim, tá tendo uma reação. Já tinha um step back da própria BlackRock, que tinha sido a grande promotora o Flint, dessa ideia. Antes do Day, era a questão do ESG, essa agenda toda. Que é a mesma coisa. Agenda de sacrificar a meritocracia por uma visão pré-concebida de resultado mais equitativo. De resultado progressista, né, da sociedade. Tem uma pedalada para trás. Tem, agora saca essa. Olha, isso é inacreditável. Eu divulguei em alguns grupos o meu texto de hoje, da Gazeta. Aí veio um cara que eu gosto muito, pensa muito parecido com a gente, o Marcelo, que é um economista bem acadêmico, foi até de uma instituição brasileira, hoje mora no Canadá. Me mandou assim, não, Rodriguinho, você já está otimista. Financial Times. Serviço secreto é alvo de misoginia após a tentativa de assassinato do Donald Trump. Porque todo mundo criticou a mocinha baixinha acima do peso. Mas a gorducha baixinha, que não tinha que estar lá, nós não seríamos aceitos jamais. Não, claro. A mulher era mulher, baixinha, gordinha, não sabe onde é o coldre, e estava fazendo a segurança do ex-presidente. Quer dizer, what the fuck? E depois, na nova versão, quando apareceu ele de novo na convenção do Milwaukee, só tinha cara grande. Ele adaptou rapidinho. Deve ter uns 3 ali do Mossad. Deve. Não, uma coisa que eu achei interessante foi que, num primeiro momento, eu via tanto a declaração do Donald Trump quanto a declaração do Eric Trump, deu uma entrevista na Fox News, os dois elogiando muito o serviço secreto, falando que os caras são verdadeiros heróis, não critiquem eles, etc, etc. Uma coisa até estranha, porque, porra, como vocês são os únicos que estão elogiando esses caras depois de tanta cagada? E aí, hoje, eu vi uma entrevista do Donald Jr. Eu vi também. Falando, já mudando o tom. E até o FBI. Perguntou assim, e o que você acha da investigação do FBI? Ele falou, você confia? Ele falou, claro que não. Mas esse é um ponto importante. A questão da perda da confiança nas instituições. Do Estado e na mídia. Claro. Então você pega, por exemplo, ninguém sabe até agora o motivo do crime. É um menino esquisitão, sem rede social. Um menino de 20 anos, sem nenhum treinamento militar, sem nenhuma formação, que nunca tinha tido manifestação política nenhuma. Os alunos da escola lá é desencontrado. Alguns falaram que ele falava de política e Trump. Os mais próximos deles dizem que nunca ouviram falar.
Veio uma história de que ele era muito desajustado socialmente. Aí, sofria bullying. Vieram as pessoas mais próximas a ele dizer não tinha nada de bullying, ninguém fazia bullying com ele, ele não tinha nada de desajustado socialmente, a gente nunca viu ele falando de política. Então, pelo menos o desencontro, né? Aí aparece um vídeo dele, o vídeo do TMZ, que é um vídeo dele brincando com os amigos fazendo chifrinho, e ele falando, eu sou Matthew Thomas Crooks, eu tenho 1,95 m de altura e 25 centímetros de pênis, e estudo na... eu tô falando sério, pô, o vídeo dele. Ele falou. Não ri não, Otávio, foi o que ele falou. Ele tá no vídeo do BlackRock também, né, que o pessoal já... O vídeo do BlackRock, eu já acho que já é forçação de barra. Porra, o vídeo do BlackRock, cara, é um vídeo institucional de uma gestora de fundo. Mas o teu amigo Monark achou que até o tiro na orelha era fake, era forjado pelo próprio Trump. O primeiro tweet dele devia estar sob efeito de maconha. O primeiro tweet dele foi nessa linha. E a Paula Smith foi na mesma linha, até a Paula. Mas olha só, eu não sou responsável pelos tweets dos meus amigos. Ainda mais em maconhado. Exato. Eu não sei se nenhum deles estava under the influence. Mas tanto o Monark quanto a Paula, e há aqui uma diferença, né? Pô, a Paula é uma pessoa muito mais preparada, líder, etc. O Monark é um cara que eu acho que ainda está tropeçando e engatinhando na própria busca. Mas os dois têm um grau de desconfiança do establishment. O anti-americanismo acaba quando a pessoa abandona o Bernie Sanders, não necessariamente abandona a visão de que o Estado americano é o mal do mundo. Sim. E assim, faz muita merda. A CIA tem um histórico questionável. Então, mas aí já tem meme hoje, né? A CIA atirando, uma cena de um filme, um meme, a CIA atirando no Trump, e aí falando assim, desconfiamos de um complô do Irã. Porque saiu no dia seguinte que há uma tentativa. Claro, todo mundo quer matar o Trump, todos os inimigos do Ocidente. O cara é muito pior para eles do que o Biden. Mas vamos às coisas que a gente sabe. Eu fui agora em Dallas, curiosamente, 2 semanas atrás eu estava em Dallas, e eu aproveitei para levar a Natália no museu de onde atiraram no JFK. E ali tem muita coisa estranha mesmo. Na janela. A forma da bala. E o museu tá no museu oficial, já mostra os problemas na investigação feita à época. Né? Já foram, acho que 3 revisões feitas pelo Congresso. 6 ou 7 médicos, tá naquele documentário, até que a Ana Paula Henkel recomendou no 4x4 domingo, mostram que não é possível a bala ter entrado na trajetória que entrou, de onde saiu. Então são coisas estranhas. E o JFK era também visado... engraçado que colocaram ele na cota dos alvos da esquerda, porque quase todos foram republicanos. O Lincoln, o Reagan, o Theodore Roosevelt, esse senador recente Scalise, todos republicanos, né? E a Gleisi falando que é a extrema-direita, que é perigosa e mata. Mas o JFK, se voltasse ao mundo hoje, ia se cadastrar no Partido Republicano na hora. Sim. Porra, o cara era católico, anticomunista, defensor de menos imposto. Tem até um livro bom. O JFK, a Conservative, do Ira Stoll. Muito bom. Eu acho que o JFK... Mas tinha uma outra característica do JFK, que ele tinha sido sacaneado na questão da invasão da Baía dos Porcos. E naquele momento ele ficou puto nas calças com a CIA. Sim, ali houve traição. E saiu... Pô, o New York Times publicou a invasão antes da invasão acontecer. E ali ele ficou puto nas calças, se sentiu sabotado e começou uma cruzada contra a CIA. Tanto que o Robert Kennedy Jr., né, o RFK Jr., que é o candidato agora, que é sobrinho dele, ele diz abertamente, hoje nós não temos mais dúvidas que quem mandou matar meu pai foi a CIA e o tio também. E ele pediu mais reforço também do serviço secreto. Negado, e agora foi concedido. Exato. Ele comprou umas brigas grandes também com o Big Pharma, com uma turma também poderia matar. Então, assim, isso a gente sabe que aconteceu. A gente sabe que tem coisa esquisita no assassinato do Kennedy. A gente sabe que teve... Eu acho bobagem descartar a hipótese de que houve alguma infiltração no caso do Trump. Essa é a hipótese, talvez. Como alguém pode... Você perguntou, Paulo, qual é a sua tese? A minha tese é que eu não tenho tese, porque eu não tenho todas as informações. Mas eu vou fazer todas as perguntas que tiverem que ser feitas. Sim. Essa coisa, não sei se você viu a conversa da menina da CNN
com... Quem foi o cara? Foi um deputado americano, agora eu tô tentando lembrar qual é, que é um ex-veterano, ex-sniper, etc, etc. Não sei se você viu. O Dershaw? Não foi o Dershaw. O Crenshaw, não foi o Crenshaw. O Crenshaw, é. Não foi o Dan Crenshaw, foi um outro. Eu estou tentando me lembrar o nome dele, é um cara muito bom. E o pessoal deve estar lembrando no chat, mas eu não estou com acesso ao chat aqui. E a repórter e ele falando, olha, a gente tem que tentar entender o que foi isso. É um rapaz de 20 anos que não tem treinamento nenhum, ele morre, o celular dele o FBI assume a investigação inteira, o celular dele vai para a mão do FBI, o FBI parece a Polícia Federal com o Adélio Bispo, diz que não tem nada no celular. Ninguém consegue hackear, ninguém consegue abrir o celular. No Adélio Bispo ninguém consegue abrir, o FBI abre e diz que não tem nada dentro. Eu falo, mas não tem nada? Mas não tava o cara usando o celular com rangefinder, não sei o quê? Não tem nada dentro, não tinha nada. Nada, o cara nunca ligou para ninguém, não tem nenhum contato, o cara não entrou no Google para descobrir onde é que era o Home Depot, onde é que ele comprava arma, nada. Não tem nada no celular dele. Aí eu falei assim, pô, estranho. Pois bem, esse cara tava na CNN, falando com a repórter. E ele falou, olha, eu não sou favorável à teoria da conspiração, mas os erros cometidos são tão básicos que é estranho que sejam atribuídos à estupidez ou à incompetência. É muito básico. Sim. É uma coisa quase infantil. É possível, mas... E aí tinha que cair a equipe toda. Aquele ditado, né? Quando a estupidez é demais, desconfia. Eu vi uma hoje ótima também, como eu estou em relação a teorias da conspiração. Aí o cara assim, bota a foto do Matthew, como é Matthew o nome do assassino? Matthew Crook. Bota a foto dele e do lado da Elizabeth Warren. O formato do rosto é muito parecido. Aí o cara, como é que eu estou em nível de teoria conspiratória? Assim, esse sou eu hoje. Porra, desconfia de tudo. Mas então, o que o cara tava falando a mulher da CNN, isso é interessante, porque a mulher da CNN entra meio que em pânico quando ele começa... É o tabu, é o famoso tabu. Mas você tem que ter responsabilidade, está aqui num programa de... Ela a mentalidade do jornalista. Você tem que ter a responsabilidade. Você tem que falar aquilo que eu configuro como janela de Overton aceitável. Exato. Ele fala assim, olha, eu não sou favorável a teorias da conspiração, a gente tem que ter muito cuidado. Você não é favorável, mas você está aqui falando isso. Olha a responsabilidade junto do público. Aí o cara vira e dá um pito nela. Fala, eu sou um agente público. O que eu falo publicamente e o que eu falo privadamente é a mesma coisa. Eu não tenho nada a esconder do público, não. Só que a mentalidade dela é a mentalidade do jornalista sacerdote. Sim, da curadoria. Exato. Das narrativas que podem sair para o público. Não pode perguntar. Isso sai do... Eu tenho aqui o sacerdócio da proteção da sociedade. Então, esse é o confronto da mentalidade da mulher da CNN com a mentalidade que eu acho que a gente tem, que é questionar. E está muito preocupante a perda de credibilidade nas instituições e na mídia, porque virou meio que Deus dará, né? Virou um caos e ninguém sabe mais no que acreditar. E a gente pode pensar como é que estaria a cobertura não fosse a plataforma X. Foi só o X que salvou. Porque imagina o que... Olha as primeiras mensagens. Hunter Biden? Hunter Biden esconderam. Dessa vez iam tentar. Olha as manchetes. Claro. O Trump sai do palco. Você pensa o seguinte, Paulo, eu não sou formado em jornalismo, mas uma manchete... Bom sinal. Uma manchete tem que capturar a essência do recado. Vê se, de olho naquilo, nas imagens que todo mundo viu simultaneamente, veja se o essencial é Trump sai do palco. Não, cai, foi o Globo. É tirado do palco. Barulhos que parecem tiro. Barulhos altos, segundo Washington. Veja se isso é uma manchete, cara. Isso é loucura. Após barulhos altos, Trump cai e é retirado do palco. E o nosso amigo Fiuza detonou no programa dele lá no Oeste, sábado já, a turma que fala que isso é cautela jornalística, o suposto, por causa do duplo padrão. O tempo inteiro eles vão lá e pré-julgam e fazem veredito e atropelam o devido processo para condenar a direita. Aí vem suposto, o Paulo Souza do Hipócritas gravou um vídeo excelente do suposto. É isso, eu acho que esse assunto é isso, né? Vamos aguardar, mas o vergonhoso é não cair ninguém nessa incompetência, na melhor das hipóteses, quiçá cumplicidade do serviço secreto. Eu continuo achando hoje
improvável a tese de que um menino sem nenhum histórico de manifestação radical, nem na escola, nem nas redes sociais, sem nenhuma formação militar, conseguiu passar 1 hora analisando o terreno, subindo num telhado, usando um telêmetro, trocando olhar com um agente do serviço secreto em um prédio com acesso direto à visão do presidente, sem o presidente ter sido tirado do palco. Eu acho que a tese de incompetência é altamente improvável. Tem que ter muita fé. Muita fé. Se você quer que eu acredite nisso cegamente, me desculpa, eu não consigo. Tinha uma frase, Arquivo X, não lembra do Arquivo X, não? Sim. Na série do Arquivo X, Fox Mulder, ele tinha uma frase, um pôster, que era um disco voador, e escrito assim, I want to believe. Né? E no caso, I want to believe eu na quero tese. acreditar na incompetência. Exato. Mas tá difícil. E aí entregam, o FBI rapidamente assume a investigação, e é o mesmo FBI que a gente sabe que só contra o Trump criou um dossiê falso do Russiagate, que foi utilizado por toda a imprensa, sim. que fez quase... E da mesma turminha do DOJ que indiciou o Trump 4 vezes. Indiciou Quer o dizer, Trump 4 vezes. O Estado está aparelhado contra o Trump. Que fez uma invasão, que manipulou provas no Mar-a-Lago, manipulou fotografias para incriminar o Trump. E a juíza aqui da Flórida já encerrou esse caso. Já. Mas o mesmo FBI o FBI, quando invadiu o Mar-a-Lago para pegar as coisas do Trump, a ordem tinha autorização de uso de força letal. Loucura. Esse é o FBI que vai conduzir a investigação. E tem uma coisa que tem pouca gente falando, né? Porque dizer, os Janones da vida, Cacai da vida, que falaram que Cacai falou também? Que foi encenação, né? O Cacai falou? Falou que foi encenação. Agora, o mais interessante é o seguinte, Paulo, pouca gente está falando do timing. Não faria nenhum sentido, vamos supor, né, uma armação, porque o Trump tá liderando, tá aumentando a margem, virou em todos os swing states de largada e o fiasco do debate, que foi há pouco tempo, enterrou o Biden. E o Biden se recusa a sair, que é o desejo do Partido Democrata. Se tem alguém... Não sei se é o desejo do Partido Democrata, eu acho que é o desejo da imprensa. Não, e uma ala do Partido Democrata. Se tem alguém que pode pensar assim, vamos eliminar o cara ou encenar um negócio para falar que tem que sair da corrida, é o Biden. O Trump não, o Trump tá liderando com as 2 mãos na taça. Não, peraí. Você atirar na orelha, cara, nem o Guilherme Tell. Nem o Robin Hood. Não, o que eu falei, eu tenho uma cena do 007, com aquele do Javier Bardem, que ele bota a namorada lá na frente, uma distância curta, bota um copo de uísque na cabeça dela e manda o James Bond atirar. Eu falei assim, eu desafio qualquer um que desconfia de armação do próprio Trump, que aceite, numa distância bem mais curta, fazer isso. Aí eu começo um moleque de 20 anos que nunca teve um Aí eu começo a respeitar essa pessoa. Mas o que pouca gente viu, que chamou atenção, na minha opinião, é o timing. O timing ter sido tão pouco tempo depois do fiasco do debate me convence ainda mais da tese de que pode ter um intuito deliberado. Porque tentaram tirar o cara de tudo que é jeito. É isso. Tentaram tirar o cara. É o que restou. É o que restou. Tentaram tirar o cara com último 4 quesito. processos. Quando eu falo assim, eu sou Paulo Figueiredo, só vou parar de fazer o que eu faço com um tiro na nuca. E as pessoas falam, você não dramatiza, o cacete. Eu falo, não, é porque essa é a última consequência do que esses caras fazem mesmo. Sempre é e sempre foi. Não tem a menor dúvida. Sempre é e sempre foi. Por isso que eu comprei minha secção. Claro. Mas não tem a menor dúvida. Vamos falar do Vance, da escolha do JD. Eu vi que você não gostou muito. Eu não gostei muito, não. Mas eu quero que você comente isso para ver. Eu vi o filme anteontem. Viu? É bom? Hillbilly Elegy, muito bom. Já me falaram muito que bom. É bom. Tô pra ver, vou ver final de semana. Esse amigo Marcelo que eu mencionei, ele tem um critério objetivo muito divertido, que é assim, eu só gosto de filme que ele criou uma fórmula. Os tomatoes, que são os críticos, Rotten Tomatoes, os especialistas. Tem críticos. Então, os críticos têm que ser os críticos menos o público menos os críticos tem que dar mais de 50%. E aí o crítico desse filme, 88% a favor, e o público e os críticos especialistas, 25%. Esse é o melhor filme. Então o filme é bom. Por quê? Porque mostrou o white trash, mostrou como vivem os trash trailers nos Estados Unidos, a classe baixa branca. Isso. Né, porque tem muito aqui, as pessoas dão a impressão
que só existe preto e latino e pobre nos Estados Unidos. Porque a narrativa é pré-concebida, e eles não sabem o que fazer com o judeu, porque o judeu é minoria perseguida, mas é bem sucedido. Os orientais também. Os asiáticos. Então, é um filme bonito, inspirador. O welfare state não funciona, a mãe é uma addicted, é meritocracia, esforço individual e sucesso pessoal. E o cara é jovem, vai ser o vice-presidente segundo mais jovem da história, se o Trump vencer, né? E tem uma pegada mais populista na economia, essa coisa protecionista, não sei o quê, das unions, que agora... Eu queria ouvir de vocês, eu vou jogar para você, então, o J.D. Vance com o RNC, com a quantidade de gente que falou ontem, a própria Nikki Haley, o Ted Cruz já estava pró-Trump há muito tempo. O J.D. Vance chamava o Trump de Hitler no iniciozinho, 2016. Então, o Trump, de forma bem graciosa, escolheu ele como vice, pediu para Nikki Haley falar... Ficou no... E o Ron DeSantis também. O Ron DeSantis antecipou a ida dele para assistir ao discurso. Isso. Então, assim, você é um cara que tem uma visão muito mais pragmática do que eu na política em relação a fazer a tenda maior. Você está disputando, você tem uma disputa binária, é você e ele, você tem que atrair todo mundo que for ante ele. Então, até o MBL está disposto a aceitar. Já falei que até o PT. Eu entendo isso. Eu às vezes não consigo, ou enxergo como estratégias distintas. O estrategista político tem que engolir mais sapo. Eu, que estou no papel de pedagogia a longo prazo, eu tenho que falar que o MBL amanhã vai trair porque é oportunista e que não dá para confiar nessa turma. Então, são papéis distintos. Mas eu entendo, a estratégia política tem que ser pragmática. Então, eu queria que você desse sua visão disso. A escolha do Vance, o evento do RNC, do Republican National Conference, que foi uma coisa bem abrangente. Pô, teve até rapper feminista falando, negócio preto, a Amber, sei lá o quê. Gay. Então assim, ele quer o umbrella maior possível para garantir a derrota do Biden. O que você enxerga disso e da estratégia dele ter escolhido o Vance? Primeiro, tirando o óbvio do caminho a respeito do J.D. Vance, não foi a minha melhor, não era para mim a melhor escolha, eu vou explicar por quê, mas é um sujeito, sem dúvida nenhuma, com uma história espetacular, um self-made man que representa o que é a América, um cara veterano, que passou pelas melhores escolas da Ivy League, que veio de baixo, que construiu uma carreira bem-sucedida na área empresarial. E não que eu ligue, mas quando falarem assim, mas é branco, não sei o quê, casado com uma indiana. Casado com uma indiana, foi para a política e foi extremamente bem-sucedido. Então, do ponto de vista de qualificação, tudo certo. Pro-life... Você acha mais ou menos? Eu não sei. Não acende muita vela para movimento ambientalista? O meu ponto em relação ao J.D. Vance é que ele é inconsistente ideologicamente. Ele é um cara que, num primeiro momento, em 2016, era anti-Trump ferrenho, never Trumper. Sim. Trump é Hitler, Trump é um mau caráter, tudo que a mídia de esquerda diz sobre o Trump. Mas em 2016 dava para achar que ele era um fanfarrão recém-chegado, oportunista, que dava dinheiro para os democratas. Tudo certo, mas Hitler é golpe baixo. Quando você começa a chamar o cara de Hitler... O Ben Shapiro foi um never Trumper. Foi, mas não chamava ele de Hitler. Votou nulo em 2016. Votou no Trump em 2020. Tá doando dinheiro agora. Então, assim, eu acho que até 6 meses atrás, enquanto o Ron DeSantis... Ele era Ron DeSantis. Tudo bem, ele prefere o Ron DeSantis. Isso, mas ele era anti-Trump pra cacete. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte, não é para abrir o umbrella? Perfeito. Agora vamos à questão da abertura do umbrella. Justamente na questão da abertura do umbrella, o J.D. Vance, já há uns 3 anos, ele é um tremendo puxa-saco do Trump. Amigo do Trump Jr., anda pra cima e pra baixo com ele, blá, 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 blá. Então, em termos de políticas, na política econômica ele é alinhado com o Trump, na política internacional ele é o mais pró-Israel do Senado e anti-Ucrânia. Mas também é o maior anti-ajuda da Ucrânia. Eu não acho que ele é pró-Rússia, né, cara? Não, ele é pró-Rússia. Acho que a direita americana tem uma coisa. Tem uma ala, o Tucker Carlson, teu amigo Tucker Carlson tá nessa. Mas o Tucker mas é que não faltou o Olavo de Carvalho. Ele fala que ele é asset do Kremlin. O Trump. O próprio Trump. O único que é asset do Kremlin talvez seja o Glenn Greenwald, que gosta do caos.
Agora, Não, Glenn dá não. uma no ferro, uma na ferradura. Não, Glenn não. Agora, vamos Glenn lá, cara. assim. Ele não é pró-Rússia. Ele é pró-Rússia. Cara, eu não vejo assim. Assim como o Tucker é pró-Rússia. O Tucker, existe uma ala do partido dos conservadores americanos. Que caiu na ladainha de que o Putin é o cara que vai salvar a gente da agenda woke. Exato. Porque ele é o cara que defende o cristianismo ortodoxo, aquele lá que comanda, onde os padres são várias vezes agentes da KGB. Mas estudaram um pouco o comunismo, cara. Os soviéticos são mestres na arte de desinformação. Claro! Eles ajudam a agenda woke nos Estados Unidos exato. E bancam todo o movimento ambientalista nos Estados Unidos é bancado pela Rússia. Então eu olho e falo assim, cara, essa galera não tem... E o melhor de todos é o debate do Olavo com o Dugin, que, porra, disparado, assim, das coisas mais inteligentes que aconteceram nos últimos tempos, onde ele desmonta todas as teses, que são as teses base dessa galera do conservadorismo russo, que é um negócio que já vem rolando. Tinha uns caras que... Cara, o Putin lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. O cara era KGB com 32 anos. 32 anos, esse cara era KGB. Porra. Então, quando vem um cara como o Tucker Carlson, ele faz os argumentos que eu acho argumentos interessantes, são coisas boas. Ele fala, cara, você vai para a Rússia, e eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, cara, mas eu fui para a Rússia e a Rússia, Moscou dá de 10 em qualquer eu fui 3 vezes para Moscou, adorei. Adorei. Só não ia querer ser cidadão russo. As pessoas são bonitas, as ruas não tem, é uma coisa meio higienista até, tá? As ruas não tem mendigo. Eu falei, porra, claro, os caras saem narrando os mendigos, eles jogam numa gulag, sei lá onde é que eles jogam. O ponto dele sobre arquitetura é muito válido. Tinha um nome na época do Will Duran, ganhou o Pulitzer de jornalismo por falar da União Soviética diretamente de Moscou, do New York Times. Isso. Mas tinha um nome, né? Os Dukes. Não é o Will Duran, o Walter Duran. Walter Duran. O Will Duran é o outro. É o outro, é o que escreveu o livro sobre história maravilhoso, inclusive, os melhores livros da história. É o Walter Durante. É diferente do Will Duran. O Will Duran é da história da civilização ocidental. Isso. Os dupes eram convidados para ver as vilas Potemkin. Né? Os caras tiravam os mendigos, limpavam a sujeira, botavam gente bonita, figurante. Era o show de Truman. Não falta a Rússia bonita. Não falta. Era show de Truman. Então fazia o show de Truman e o jornalista voltava encantado. Eu acho que o Tucker é um pouco isso. E ele só tem entrevistou o próprio Dugin, aliás, uma entrevista muito interessante, o Putin, etc. E tem entrevistado uns caras meio pró-Rússia esquisitos. Então, eu acho que o J.D. Vance tem esse lado que eu acho que não é uma boa... O Trump não é esse cara. O Trump não é um cara pró-Rússia. Pelo contrário, ele enxerga a Rússia como inimigo. Só que ele enxerga a Rússia como inimigo de forma bem pragmática. E eu tenho visto os discursos dele. Eu vi o discurso dele, pessoalmente, na semana seguinte. Estava lá, na primeira fila, num jantar, na casa dele. Ele fez um discurso logo depois da invasão da Ucrânia. E ele virou e falou assim, claro, você deixa o Putin tomar o país e sem consequência nenhuma, o cara fala, eu vou tomar. Esse é o ponto da Nikki Haley. Ela falou, olha, quando era Obama presidente, o Putin invadiu a Crimeia. Quando era Trump presidente, o Putin não fez nada. Quando veio o Joe Biden, invadiu a Ucrânia toda. É meio óbvio. Só o Guga, oi Guga. Só o Guga não consegue fazer. É o Guga Chakra. Só o Guga não consegue fazer a ligação de Lé com Cré. Né? Tem alguém batendo aqui. Você apresenta a lógica causal, tem alguém batendo mesmo. Tá? Tem. Pode continuar. Desde que não seja um agente do Xande. Aqui? Alguma coisa assim. Aqui não tem isso. Mas é isso. Então, assim, vamos para os resultados práticos. O Putin não se criou justamente durante o governo. Não, meu ponto é o seguinte: o Trump não é um cara com a mesma política simpática. Eu fiz um tweet, acho que foi até aquele Rodrigo Silva, alguma coisa assim, que ele compartilhou. Do Spotniks. Eu acho que eu não sei quem não. Eu só vi o post. O Rodrigo Silva é do Spotniks, ele adora uma teoria da conspiração contra os Estados Unidos. Não, tudo bem. Independente de fazer, eu não sei quem é, então não vou atacar o cara ou defender o cara. Ele fez um levantamento com os links dos posicionamentos do J.D. Vance. E tá lá. O posicionamento do cara tá lá. Sim.
cara é meio Zelig, é o personagem do Woody Allen, E curiosamente... muda de personagem de acordo com a tribo que tá. E curiosamente ele muda de lado e veste a camisa pró-Trump justamente quando o Ohio começa a flipar na direção pró-Trump e quando o Trump começa a dominar o partido A única coisa que eu acho é que ele não agrega voto. Aí eu vou chegar talvez no Rust Belt. Não sei, cara. Michigan, alguma coisa assim. Cara. Talvez. Se o discurso do Trump é como eu acho que tem que ser, e ele falou que será na quinta-feira, né, amanhã, sobre união, eu acho que um candidato como hoje a gente sabe que ele convidou, por exemplo, Robert F. Kennedy Jr. pro RNC, para vice, ele convidou para vice. Trump convidou o Robert Kennedy para vice. E por algum motivo, a gente não sabe qual, não foi adiante. Esse sim, para mim, era um candidato que ia mostrar a união. Agrega. Claro, você pensa o seguinte, é um cara, eu não tenho a menor dúvida que não mostra união. Democrata, filho e sobrinho dos caras que foram assassinados pelo Deep State, um cara historicamente alinhado com as práticas do Partido Democrata, se unindo contra o establishment. Porra, legal. Outro que eu acho que, por exemplo, agregaria mais no discurso da União, quando você pega a Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard é uma mulher que era democrata, congressista pelo Partido Democrata, mulher, veterana, que mudou as posições políticas dela. E é mulher, agregaria jovem. Não tem a menor ideia. Ben Carson agrega como negro, para mostrar o país estava muito fraturado em 2020 por causa da questão do George Floyd. Poxa, mostra uma página virada. O próprio Mike Pence, ele escolheu, na minha opinião, lá atrás, para suavizar a desconfiança que os evangélicos tinham com ele. Sem dúvida nenhuma. Então é óbvio que, me parece, eu fiz uma análise sobre isso escrita na Gazeta, me parece que a escolha que ele fez do Vance é de quem já está dando como certa a vitória. Não foi para agregar votos. Não, talvez agregue em Michigan, alguma coisa assim. O voto do Union Labor, do Blue Collar Work. A escolha. O J.D. Vance, cara, o J.D. Vance é um junior senator, é um cara com pouca expressão política. A escolha é. Não sou eu que estou dizendo. O Donald Jr. disse isso. É para alimentar o MAGA Movement. Não, o Donald Jr. falou: meu pai gosta dele. Eles têm um alinhamento pessoal, eles têm uma química boa. É isso. É tipo o Bolsonaro também. É o que eu quero. É o que eu quero, é o que eu gosto. Eu falo, I like playing golf with you. You wanna be my VP? Exato. Então, assim, eu sou super favorável. Eu nunca deixaria o J.D. Vance de fora. Acolhe, claro. E eu acho que o posicionamento do Trump, trazendo a Nikki Haley, trazendo o Ron DeSantis, trazendo o Ted Cruz antes, os desafetos dele para perto, é exatamente o posicionamento que eu cobro da direita brasileira. É uma aula de como se faz isso. E eu concordo com você. Existe uma diferença entre quem só precisa falar para quem precisa fazer. Costurar acordos e só governar. Falar, governar tem que acochambrar interesses. Exato. Se você tá contemporizar, tem que contemporizar. Eu garanto que no Brasil, se a direita quiser voltar de alguma forma a ter algum poder... Tem que acenar para os mais moderados isentões. Isentões. Tem que ter o Moro, o Tarcísio e os Zema juntos. E para derrotar o Alexandre, a gente vai precisar de uma parte do establishment que ficou insatisfeita contra ele. O Gilmar Mendes se reuniu num almoço meio secreto com a União Brasil. Mas aí de repente tem acordo de grana aí. Mas o Gilmar Mendes é um que... Vamos lá, já que a gente já entrou nesse assunto, a gente pode até dar um salto... como é que é? Um twist triplo carpado e para o Brasil. Pelo seguinte, eu sempre defini o Gilmar Mendes como o MDB do Supremo. E o Barroso como o PSOL, o cara que quer empurrar a história, o cara mais ideológico ali dentro. Eu prefiro sentar na mesa para negociar com o MDB. Porque o MDB não compartilha da minha ética, nós somos bichos muito diferentes, mas pelo menos tem negócio possível com quem está disposto a ouvir seus argumentos. Com a camisa do Popper, que eu estava usando outro dia, com quem prefere nos matar a ceder a qualquer argumento nosso, não tem debate racional possível. Claro. Então, me parece que o caminho vai ter que ser conversar com esse Rodrigo Valadares, que está como relator da PEC. Ele esteve lá em Washington, quando você falou, o deputado meu xará, ele é um... Tava lá? Tava. Ele é um ultra pragmático. Ele está tentando costurar com todo mundo, escutando todo mundo, conversando a PEC da anistia. Né? Então, assim, a gente vai precisar de gente assim.
tem uma turma das redes sociais que pé de porrada, não tem acordo, não tem conversa. Às vezes até eu faço isso, né? Me empolgo, porque... Não, eu acho que não tem acordo, cara. Não tem acordo que não... todo acordo precisa ter condições básicas, precisa ter deal breakers. Né? É claro que você pode construir um acordo, mas o acordo tem que ter deal breakers. O acordo não pode ser vamos salvar o Bolsonaro politicamente e PNC do pessoal do 8 de janeiro. Não, isso PNC aí, do Daniel Silva. Isso Daniel aí me parece o caminho de um Ciro Nogueira. Ciro Nogueira falou... Felipe Martins. O Ciro Nogueira falou que o Bolsonaro pode se tornar elegível novamente depois de 2026. É claramente um acordo na mesa. Tipo assim, ó, agora é muito cedo. Ele vai poder voltar para a política depois. E dane-se o resto. Eu não aceito isso. Eu não tenho como confirmar, mas tem um deputado próximo ao Bolsonaro, da base do Bolsonaro, da base do antigo governo, que me falou, Paulo, existe um acordo para o PL não lançar candidato nas principais capitais, em troca, nos principais estados, vários estados foram cedidos, inclusive para a galera do PMDB, do MDB e do PSDB, para blindar o Bolsonaro politicamente nos processos. E o acordo foi costurado pelo Michel Temer. Não duvido nada. Eu tenho como confirmar se esse acordo é verdade? Não tenho nenhuma. Mas eu não duvido nada. Mas o que eu posso dizer é, veio para mim, e o deputado falou, eu não posso falar esse troço publicamente, senão eu vou ser massacrado. Eu falei, eu posso. Eu vou ser massacrado também, mas eu posso. Então, esse tipo de acordo não existe. Como aconteceu com você e comigo. Eu sei que já aconteceu com você, porque aconteceu comigo também pelas mesmas pessoas que aconteceu com você, e depois aconteceu comigo por outra pessoa. No meu foi uma pessoa muito próxima, virou e falou assim, eu tenho ótima relação com o Alexandre. É muito simples. Vamos entrar, vamos baixar o tom, faz umas 2 ou 3 concessões, a gente vai conseguir desbloquear as suas redes, você vai conseguir, tem milhões de pessoas te assistindo, seu número de assinantes vai aumentar. Mas aí vai ter que virar um Joel Pinheiro, um eunuco invertebrado. Exato, e o que eu faço com essas pessoas todas ferradas? O que eu faço com o Daniel Silveira? O que eu faço com o Felipe Martins? O que eu faço com os presos do 8 de janeiro, as pessoas que estão exiladas aqui? O que eu faço comigo, com o espelho? Então, esse acordo é que não tem acordo. Agora, deal breakers, né? Restabelece a liberdade de expressão, porque sem a liberdade de expressão, nada disso que a gente estava falando, pode soltar o Felipe Martins, pode soltar o Paulo, pode não sei o quê. Se não voltar a liberdade de expressão nos termos que nós tínhamos antes, até 2018, vai tudo pro cacete de novo. Mas ele não dá nenhum sinal nessa linha. O Alexandre. De liberdade de expressão? Não, de qualquer concessão. Essa história do... Bom, Felipe Martins é escancarado, Daniel. O André Marsiglia escreveu um belo texto, surpreendam as provas, né? Esse caso agora de Roma, que voltou à tona de novo com a PGR, foi o tema da minha coluna para o Oeste, que eu escrevi agora, antes de vir para cá, e vai sair sexta-feira. Meus apoiadores no Locals já receberam. E, cara, isso é escandaloso. Porque, assim, isso é típico de Republiqueta das Bananas, que se confunde o dono do país com a justiça. É tudo tão pessoal. É vendetta. Ele quer ir atrás do Montevani, não sei o quê. Então, ele não dá nenhum sinal de que sentiu um golpe do Elon Musk, do Congresso americano, do Chris Smith. Eu acho que ele deu alguns sinais. Em relação ao Chris Smith, a carta foi enviada, e as pessoas me perguntam muito disso, e agora a próxima etapa é só esperar o projeto de lei ser apresentado. Ele cagou, ele não teve resposta. O Chris Smith, como foi dito, isso é só uma etapa. Aquilo ali... Você precisa seguir uma linha protocolar. Claro. E é uma sinalização, é uma oportunidade. Um aviso de que vai vir chumbo. Vai vir chumbo. Se o cara quiser continuar a manter, como a gente sabia que o Alexandre ia manter, isso era óbvio que ele ia manter, mas tem uma coisa muito especial naquela carta, que é a cópia aos presidentes dos outros poderes. Porque eles também serão responsabilizados. Então... Aí a coisa já é do tipo, depois você não vai me dizer que você não sabia, que você não participou. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que eu só aprendi esse ano. Quando você entra numa dessas listas de Lei Magnitsky, ou... Tua vida acabou, bicho. Não, Lei Magnitsky, ou então, no caso, o Brazil Democracy and Freedom Act, ou você entra na lei do Transnational Repression Act, fudeu. Desculpa o bom. Você não consegue ter um cartão de crédito, uma conta bancária. Mas sabe o que é o pior? É que não tem para quem apelar.
Não tem, você pode, não tem assim, vamos dizer, tem uma lista agora de delegados da Polícia Federal que estão sendo recomendados também para sanção. Esse cara, ele não volta mais para os Estados Unidos nunca mais na vida, ele tem todos os ativos deles internacionais bloqueados, ele não faz mais negócio com a empresa americana, e aí ele vai falar assim, e agora, quando é que eu vou sair? Nunca. Você não vai sair nunca. Porque a única pessoa que pode te tirar da lista é o próprio presidente dos Estados Unidos. Sabe quando que você vai ter acesso para ter digamos que o Trump perca a próxima eleição depois dessa. Trump seja eleito nessa, bota o nome dos delegados, do Rodrigo Pacheco. A próxima ele não pode disputar. Exato. Digamos que o sucessor dele não seja eleito. E que seja o J.D. Vance perde a próxima eleição, assumindo que ele vai ser o candidato de sucessão do Trump, que é um ponto importante nessa história também, que eu não acho que é o melhor nome. Mas o J.D. Vance perde. Entrou um presidente democrata. Quando que o Rodrigo Pacheco vai ter acesso a um presidente democrata dos Estados Unidos para retirar o nome dele? Nunca! Então ele vai passar a vida inteira lá. Acabou a vida do cara. Esse cara é tóxico para qualquer negócio. Ninguém encosta mais nele. Ele é um leproso pro resto da vida. Então, eu só aprendi isso esse ano. Não é que a sua vida só acaba enquanto o Trump for presidente. Sua vida acabou para sempre. É um remédio que eu considero uma bomba atômica, é um remédio nuclear. E que o Brasil deveria estar olhando com a maior restrição possível, o maior cuidado possível. E eu digo, eu sei porque eu converso com as pessoas do entorno, conversei, não posso dizer as coisas que eu conversei, testemunhei com o Trump, mas assim, eu digo, sem o Trump existe uma boa chance. Com o Trump, não tem a menor dúvida de que esses caras vão sofrer as consequências. Agora, o que o pessoal precisa ter é calma. As pessoas em casa, é claro que eu estou preocupado com o Felipe preso, a gente completa daqui a 10 dias. Por que dia é hoje? Hoje são 17. 17. Daqui a 13 dias, número cabalístico, daqui a 13 dias nós completamos 1 ano e 8 meses que nós não temos passaporte brasileiro, que nós não temos as nossas contas bancárias e ativos financeiros no Brasil bloqueados. Você sabe que eu tenho uma quantidade expressiva de recursos. O hotel, por exemplo, não está lá bloqueado no Brasil. Nós temos todas as contas nas redes sociais, que são a nossa forma de falar com o público. Sob censura prévia. A minha conta no X, a minha quinta conta no X, vai bater 100 mil pessoas provavelmente entre hoje e amanhã. A quinta, eu abri 5 contas. A primeira tinha 1.400.000, sei lá. Acho que tinha 1,5 milhão. A minha tá com 1.600. 1.600. A segunda que eu abri, 100 e pouco. A terceira, 100 e pouco. A quarta que eu abri agora, há um mês atrás, bateu 116 e desbloquearam. É o modo Alan dos Santos de resiliência. Aliás, parabéns, aniversário do Alan dos Santos. Parabéns, Alan dos Santos. Que Deus te dê muita resiliência por mais anos aí, que eu sei que a batalha tá dura para você também. Mas 1 ano e 8 meses. É loucura isso. Olha o tempo. Então, claro que a gente está com pressa. Claro que a gente quer que se resolva rápido. Mas isso não é esculhambação. Não. Eu vi essa semana, nego, tem consequências, até geopolíticas. Cancelar o visto. Deputados, amigos meus, eu acho até que é do jogo. Ficou quente aqui, hein, Otávio? O ar desligou? Eu tinha baixado lá um pouquinho antes. Obrigado, cara. Daqui a pouco eu começo a ficar com a testa toda cebosa aqui. Tá quente mesmo. Então eu vi até deputados amigos, pessoas que eu gosto, que o Nicolas Gaia, gente que eu gosto, falando, não, estamos mandando para a embaixada americana para cancelar o visto do Janones, porque ele diz que o Trump foi encenação. O Trump foi encenação. Eu falo assim, gente, porra, caiu na consciência de vocês. Vocês estão banalizando um negócio que é um negócio muito sério. Não é assim, não, cara. Cancelamento de um visto, ainda mais de uma autoridade pública, não é esculhambação. O fato dele não concordar com uma versão que é a versão oficial, se for, então ferrou, vão cancelar a sua cidadania, o meu green card. E eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu vi gente chamando atenção para isso. Tem que tomar muito cuidado para não virar os progressistas com sinal trocado. Exato. Vale tudo para perseguir os meus adversários. Porque ou a gente segue esses princípios básicos, ou ferrou. Eu não quero empoderar o Estado para destruir meus desafetos, porque isso é óbvio, você não quer. Perigosíssimo. Então assim, que as pessoas me perguntam muito, e o que vai acontecer? A gente ainda deu um azar, o Chris Smith
está passando por alguns problemas pessoais. Por um acaso, enquanto a gente estava aqui na live, chegou aqui uma mensagem do assessor dele para mim, me dando novidade. Mas, assim, passando aqui esse período de problemas pessoais dele, cara, a coisa, pelo que eu sei, está em todo vapor. Eu já vou de novo, provavelmente daqui a um tempinho, eu vou agora comecei a aumentar a minha pressão com os senadores. Tem uma audiência marcada com o próprio Ted Cruz. Sim. Cara, assim, agora é um processo de construção. Isso não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Não é, mandei um e-mail para a embaixada porque o Janones falou que o atentado era fake e aí vai cancelar o visto. Cara, o cancelamento de visto, as sanções que vêm contra o Alexandre, contra o Pacheco, contra talvez Arthur Lira, os delegados da Polícia Federal, são por violações de direitos humanos. São por violações flagrantes a toda a legislação internacional. O sujeito falar bobeira na internet, isso eu acho que por isso que o que me chama a atenção nisso é que eu tô falando de gente de direita, da melhor qualidade que a gente tem, os melhores caras, e eles ainda parecem não ter entendido o que é um negócio de liberdade de expressão. Sim. O que é um negócio de liberdade de expressão? Porque eu acho que aí, assim, tentando ser advogado, no caso de defesa, me parece que eles estão muito mais preocupados, e é o papel deles como políticos, né, com a guerra de narrativas para o público brasileiro. Esse é o jogo deles. Então, quando você diz que levou para a embaixada, cancelar o vídeo do Janones, aí a base, é isso aí, persegue o Janones. É o jogo para a plateia brasileira de narrativas. Eu acho que banaliza um instrumento sério, descredibiliza um instrumento sério. Sim, e cá entre nós, o Janones é uma besta quadrada, é um sujeito da pior espécie, mas eu não acho que ninguém deveria perder o visto por dizer que foi uma encenação. Tem gente que diz aqui. Tem gente que vai dizer aqui que foi encenação. Eu digo que foi, num certo sentido, uma encenação. Eu estava dizendo... Que... Não uma encenação do Trump armada. Então, mas o que eu estou dizendo também contraria a versão oficial. Sim. Esse é o meu ponto. A versão oficial é que foi uma lambança de um policial viu na hora... Um bom exemplo sobre isso. O Jack Black estava lá com a turnê da banda dele na Austrália. Aí... o cara levou o bolo de aniversário, não sei o quê, o cara virou e falou assim, eu só vou lamentar que o cara errou, o Trump. Deu uma quizumba, aí vamos lá. O produtor cancelou o contrato com ele e saiu da banda. Tá tudo perfeito. Mercado, não quero estar com uma pessoa tóxica desse do lado. Aí começou gente do Congresso australiano a falar o seguinte, tem que deportar o sujeito. Não. Aí foi para o estágio que não é adequado. Exato. Você não vai deportar alguém do seu país porque fez uma piada de mau gosto ou porque pensa bosta. Não, no caso, eu nem falo o nome do Rachadones, porque eu sei que o objetivo é esse. É sim, mas a gente sabe, porque inclusive as pessoas do entorno dele falam. A gente tinha o Janones para ir lá e falar as fake news justamente para sacudir a direita. O papel dele é esse. É assim que ele consegue relevância. Não, eu só acho que tem que chamar atenção. Eu joguei luz sobre o que ele disse, e o Cacai. Pelo seguinte, o Cacai já não é para chamar atenção, o Cacai é maluco. Mas quando eu mostro isso, quando eu mostro o que o Janones disse, qual é o meu intuito? Primeiro, lembrar que um sujeito desse é deputado federal. Sim. Isso é grave. Número 2, cobrar uma atitude, uma reação dos moderados que fizeram L e emprestaram suas reputações para um pacote desses. É a franja do PT. Meu amigo, era o cara que cuidava da coordenação de estratégia de mídia social. Você não lembra Por que o Armínio Fraga não se manifestou? O invertebrado dizendo que o Janones era o candidato que ganhou a eleição. Você deve lembrar disso. Sim. Mas o que eu quero é tirar da zona de conforto o Armínio, a Helena Landau, o Pécio Arida, o João Moedo. Vocês não vão se manifestar sobre o que esse coleguinha de vocês, que fez o L junto com vocês para salvar a democracia, está dizendo? Então, eu estou atingindo outro alvo, não é... Falar com ele não agrega nada. Ele tem um cara... Rachadones. Alma podre. Ele é muito maluco, né? Ele é muito doido. É doido mesmo, assim, diagnosticamente. Sim. Diagnóstico o cara não bate bem. O que mais? Eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu ir para perguntas dos meus apoiadores. Perguntas dos apoiadores do Rodrigo. Minha pergunta vai para o Paulo. Você vai fazer análise e cobertura das eleições americanas ao vivo esse ano? Podia ter uma parceria com o Oeste, Gazeta, Braddock, o Fio Diário. Fio Diário... Cara, a Oeste eu amo de paixão, mas o Oeste nunca me chama pra fazer absolutamente nada. Te acham muito tóxico. Eu acho que o Oeste deve me achar muito tóxico. O que tá tudo certo. Você tá num estágio between entre o Alan dos Santos e eu. Você acha? Eu acho que as pessoas confundem a gente.
Eu sou mais moderado que você. Você acha? Não tem a menor dúvida. Respondam vocês no Eu chat. sou bem mais moderado o que Rodrigo você. é mais moderado que eu. Ó, Eu sou o cara do diálogo, pô. sim, é verdade. Você, estrategicamente falando, em política, é muito mais E eu pragmático. converso, você sabe, você me conhece pessoalmente, você sabe que eu converso com todo mundo, não Sim, tenho sim. esse negócio. Eu sou o cara que, quando sentaram o pau no Ítalo Marcílio, porque ele tirou foto com o Luiz Fux, eu falo assim, eu teria o maior prazer de sentar para conversar com o Luiz Fux. O Luiz Fux tem uma história engraçada. Ainda na época do Jovem Pan, ele pediu o meu contato. Eu falei, tá autorizado, pode dar o meu contato. Nunca ligou. Ele queria conversar, me parece, né, que era coisa assim, eu concordo com muita coisa que você diz, mas os métodos podem ser diferentes. Cara, eu acho o Fux um personagem curiosíssimo. É, curioso. Porque ele é meio que da galera do Rio de Janeiro. Que Jiu-jitsu. Jiu-jitsu e tudo mais. E eu sei que ele tem valores que não são os valores do STF, e você vê que ele é apagadíssimo. O Fux a gente nem lembra que ele é ministro. Ele fez agora uma crítica ao Barroso e ao Gilmar, né? Ele fez uma crítica ali de ativismo. Não, ele fez uma bela crítica, votou meio esquisito, porque acabou votando, exato, mas a crítica ficou ótima. O nego diz que ele é um dos caras que o nego tem coisa contra ele, que bota ele no... Deve ser. O Augusto tá perguntando onde é que a gente tá ao vivo. Na TV Flórida, Augusto. Augusto do Hipócritas. TV Flórida, na Flórida. Uma pergunta fora da política. Vocês dois moram na Flórida. Como está a situação? E depois de uma década eu vou me mudar de Weston. Você vai sair de Weston? Mas pro lado. Vou pra Plantation. Mas você vai pra casa da tua... Não, a gente tá comprando uma casa junto. Vocês dois moram... Como está a situação dos preços do seguro pras casas? Ruim. Pra cacete. Ruim pra burro. Ruim pra burro. E a gente tem uma história engraçada, porque já que a gente tá saindo do político, você veio para os Estados Unidos depois que eu tinha ido para a Califórnia. Acho que a ideia começou a fomentar num jantar que a gente teve no Rio, não sei se você lembra disso. E quando eu vim para a Flórida, a primeira noite que eu passei em Weston foi na sua casa. Sim, eu lembro. Então eu vim para Weston por sua causa, por causa da Fernanda. Eu lembro, eu vim por causa da Fernanda. Ouvi dizer que avistam muitos imigrantes ilegais, ônibus indo e vindo, mesmo na Flórida com o Ron DeSantis. Confere? Eu não sei disso. Eu não tenho essa informação. Tem muito imigrante legal aqui. Diminuiu muito depois da lei do DeSantis. Muita gente saiu com medo. Eu achei uma bosta a lei. Porque, pô, se você tem pleno emprego, se tem restaurantes operando a 50% da capacidade, pô, isso não é hora de criar restrição para a imigração. Não, mas é porque tem, assim, tudo encareceu muito. Os caras não sabem brincar, esses caras da Califórnia e de Nova York. Como é que é o nome lá do fundo? BlackRock? Não, BlackRock não, o outro, começa com C. Enfim, o cara anunciou que vinha para cá, os caras compram tudo. Os caras compram tudo. Tudo. O Jeff Bezos comprou 2 casas de 80 milhões, uma de um brasileiro, lá na ilha lá. O Messi mora em Weston. Messi, não foi em Weston. Não foi, ele foi em Fort Lauderdale. Engraçado, tinha dito que ele estava vendo coisa em Weston. Eu não quis vender minha casa para ele. Os lugares... eu tô estranhando que você vai se mudar, porque você acabou de mudar. Eu sei. Don't tell me. 3 mil livros para lá e para cá. E agora eu não vou. Cada hora que eu faço um negócio desse, eu dou não sei quantos livros. Eu tô cada vez mais Kindle guy. Kindle. Cada vez mais Kindle guy. Mas o que aconteceu, falando aqui para as pessoas que foi muita dureza, é que quando a gente se mudou para cá, você veio em 2015, 2016. Né? 2015. Quando a gente se mudou para cá, o dólar estava mais ou menos R$3. E o custo de vida que a gente tinha no Rio de Janeiro, com classe média alta, batia mais ou menos com os Estados Unidos. Sim. O nosso, eu não sei o seu, acho que sim, porque o custo de vida aumentou pelo menos 50%. Aumentou pra caramba. De 2020 para cá, minha conta é 50%. Além do custo de vida ter aumentado 50%, o dólar quase dobrou. Aumentou 70%. Por isso que eu trabalho que nem um condenado. Cara, hoje em dia é isso, tem que trabalhar mais. Eu acho Miami hoje tá muito caro. Uma das cidades mais caras do mundo. Tá muito caro. Meus pais vieram aqui recentemente e estavam falando, pô, tá mais caro que a Europa. Muito mais caro. Tirando a Suíça. Aqui já respondemos, né? O Trump vença, o que pode mudar em relação ao Alexandre de concreto, ao ditador Alexandre. De novo, gradual, não há uma bala de prata. E não é assim, o Trump entrou amanhã. É necessário você construir. Isso às vezes me surpreende um pouco que as pessoas não percebam isso. Não é assim, o Trump não pode chegar amanhã, virar presidente e falar assim, eu não gosto daquele careca, é um filho da puta, vou sancionar ele, não sei. Tem que ter uma construção de uma ideia com apoio parlamentar. Então, o que a gente está fazendo é essa construção, criando que é o seu ponto.
até para perseguir o Trump, que claramente é uma perseguição, até isso aqui eles precisaram tangenciar as leis. Claro. Não é que nem o Brasil, que inventa o crime de opinião e vai atrás. E no caso dos Estados Unidos, você precisa de uma construção, de uma ideia. Quando eu cheguei no Congresso, eu juro para você, a primeira vez que eu fui no Congresso dos Estados Unidos foi em novembro de 2022. Eu fui com a deputada Carla Zambelli, que foi a única que quis ir comigo na época. A gente falava que o Brasil tinha virado uma ditadura e ninguém entendia do que a gente estava falando. Hoje, eu digo para você, na direita americana, já há um entendimento. A gente já vê as pessoas usando o Brasil como exemplo negativo. O nome do Alexandre é conhecido aqui, não vou dizer tanto quanto do Lula, mas é quase tanto. A Maria Salazar mostrou lá. Um operador totalitário do direito. Quando eu fui fazer o vídeo da PragerU, o roteiro, eu terminei o roteiro acho que em fevereiro, tá? O roteiro que eu submeti para eles. Eles devolveram um roteiro para mim totalmente focado em Lula. Aí eu virei e falei assim para eles, cara, não faz sentido, porque o Alexandre é mais importante do que o Lula, então a gente não... mas ninguém conhece Lula aqui, não sei o quê. O Alexandre. E a gente acabou com... Eles tinham tirado completamente o Alexandre do nome. Acabaram colocando, e depois veio o Congresso, etc, etc. E eles viraram para mim e falaram, cara, você tinha razão, hoje se fala mais no Alexandre do que no Lula aqui nos Estados Unidos. Eu falo, claro, essa é uma construção. Então não é o Trump vai chegar amanhã. Outra, quem vão ser os advisors do Trump a respeito do Brasil? Isso é uma discussão importante. O Trump vai precisar de gente advisem ele a respeito do Brasil. Essa é uma discussão que... Agora, por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou palestrar no fórum lá da Heritage Foundation, que você foi comigo no primeiro, se eu não me engano. Sim. Não, eu fui no da Atlas. Não, do The Carvalho Dialogue, não foi? Eu acho que eu fui com você no da Atlas. Heritage, acho que eu nunca fui. O da Heritage vai fazer o Olavo de Carvalho Dialogue, a segunda edição. Cara, vem todos os picas da Heritage, que são as pessoas que vão advise toda a política externa do Trump. Então, as pessoas não entendem, mas agora eu estou começando a trabalhar o Senado, vamos trabalhar a Europa segundo semestre. Existe um trabalho de construção de pontes e alianças que o Bolsonaro não fez durante os 4 anos dele. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Durante 4 anos, o Bolsonaro não dava atenção à comunidade internacional, uma aliança de direita. Quem dava era o Eduardo. O Eduardo tem mais essa visão e o Felipe. Cara, o Felipe, justiça seja feita. Óbvio que eu vou defender o Felipe sempre, mas não fez nada. Não fez nada. Não tem uma aliança. Eu não tive um contato por causa do Felipe. Eu não consegui... Pelo contrário, ele botava, segurava, abraçava e morria abraçado. O Felipe, por exemplo, tinha contato do Elon Musk. Cadê? Quando eu precisei falar com o Elon Musk, não foi o Felipe que ajudou. Tucker Carlson também não foi o Felipe. Então, assim, todas as construções teve que fazer por conta própria. O Felipe, a imprensa conseguiu escantear o Felipe com a coisa ridícula do negócio aqui. Ele foi pro corner, ficou enfraquecido e a tese do Felipe, na minha opinião, era: se eu voar embaixo do radar, eu não vou ser pego. Só isso explica o fato dele ter continuado no Brasil. O Felipe estava quieto. Se eu ficar quieto, não aparecer e não falar muito, não me acertam. E, obviamente, acertaram. Mas não acho que o Felipe tenha contribuído com a construção da Aliança Internacional. Muito pouco. Até para a entrevista do Tucker Carlson com o Bolsonaro, eu tive que porque a mentalidade do Bolsonaro é muito personalista, né? Ele gosta do Trump, mas ele não tem essa visão mais estratégica. Cara, o Bolsonaro cancelou a entrevista com o Tucker Carlson na véspera e me ligaram desesperado para eu falar com ele. Aquela que ele foi no Brasil, ele não dava importância. Ele não dava importância, ele nunca deu importância. Ele era um homem única e exclusivamente preocupado com o Brasil. O que é absolutamente legítimo. Sim, mas o que custou a presidência dele. Não, e a preocupação com o que acontece ao redor do mundo não é porque você não liga pro Brasil, é porque você quer o melhor do Brasil. Exato. Mas eu digo o seguinte, eu acho que ele mudou drasticamente, e eu digo que se o Bolsonaro voltar à presidência, o que eu acho uma possibilidade considerável desde que o regime caia antes, porque senão ele não vai voltar, mas se o Bolsonaro voltar à presidência, esses acordos, para mim, nenhum vai ser cumprido. Se ele voltar à presidência, eu acho que o Bolsonaro é um homem transformado na política externa dele. Ele é um homem transformado na política externa dele. Eu gosto muito do Nestor Foster, pessoalmente, um cara que foi embaixador aqui nos Estados Unidos e tal. Ele era amigo do Olavo, teve no funeral. Eu tive com ele lá na hora que eu ganhei a minha medalha do Mérito Tamandaré da Marinha. Na hora que no Olavo de Carvalho, no funeral do Olavo, o Nestor foi e tal. Ele ainda era embaixador, muito, muito bacana. Mas o fato
é de que toda a articulação da esquerda com o Congresso e com o Departamento de Estado americano aconteceram debaixo do nariz dele. E ele sequer sabia das viagens da esquerda e da articulação que eles estavam fazendo. Em termos práticos, no que avançou, nós tivemos 2 anos de Trump com Bolsonaro. Em que avançou a relação internacional do Brasil? Nada. Só aqui, aquela salvaguarda que eu fui lá cobrir de tecnologia. O negócio de tecnologia e o negócio que o Brasil assinou para os Estados Unidos, corretamente, o Lula desfez com a questão dos vistos, necessidade de visto para turista americano, que hoje voltaram a ter. Então, e eu acho que essa foi uma lição aprendida pelo Jair, e acho que hoje o Eduardo Bolsonaro é muito mais valorizado. O CPEC do Brasil foi um sucesso avassalador, estrondoso. Mudou um pouco o objetivo, talvez. Não é mais um fórum de think tank. É uma coisa muito mais de promoção de candidatos, na minha opinião. Mas foi uma bazuca. Cara, o CPEC é de Political Action Conference. Political Action, de ação política. Sempre teve candidato. Mas nesse ano no CPEC Brasil, a gente teve muita gente que não era candidato. Teve o Matt Schlapp, o presidente do CPEC do Mundial, resolveu ir ao Brasil para falar. Você teve o Milei, claro. O Milei foi a grande. Você teve gente atração. da Espanha, você teve gente de Portugal, você teve gente da Argentina, você teve gente de tudo que é lugar do mundo. Claro, tem também os políticos, como tem o CPEC aqui. Todos os governadores, os deputados, todos falam no CPEC dos Estados Unidos. Isso é normal. Eu acho uma coisa absolutamente normal. Agora, você botar os principais líderes do mundo, primeiro, o maior evento conservador do mundo, que era aqui nos Estados Unidos, em 2018, quando a gente fez aquela cobertura do CPEC, você não foi, fui eu e o Núcleo Vertebrado, mas você fez a cobertura remoto pela Gazeta. Lembra disso? Lembro. Ninguém falava no CPEC. Ninguém. 2019 eu falei do CPEC para o Eduardo Bolsonaro, ele foi no mesmo ano para o CPEC. Depois disso, em 2020, o próprio 2019, ele já fez um CPEC no Brasil. Agora o evento é um evento que botou 4 mil pessoas, Bolsonaro, Milei, os presidentes do CPEC Mundial. Cara, isso tem que tirar o chapéu, isso é a articulação que a esquerda faz há 50 anos. Nascendo na nossa geração. Eu achei divertidíssima a reportagem, entre aspas, do Globo. Camboriú virou um refúgio, um reduto da extrema-direita. Santa Catarina é um lugar... Mas eles tiveram que falar. As outras edições do CPEC ignoravam. Foram ignoradas. Não dava para ignorar. O Milei vindo e cagando. Primeira viagem para o Brasil depois de eleito. Não foi oficial com Lula. Agora eu estou tentando articular para ter um CPEC ibérico, Portugal e Espanha. Pô, olha que conexão bacana que você vai estabelecendo. E isso é muito legal. E o André Ventura do Chega está bem ligado ao Brasil. Tá, muito. O Sérgio Tavares tem uma turma lá em Portugal bem ligada. Tô indo lá mês que vem. Eu tô... Não vou dizer quando. Tô indo lá. Mas essa é a resposta aqui pro teu amigo com o Trump. O que muda? O Trump é uma etapa importante, mas a gente precisa, antes disso, continuar construindo consenso em direção ao Brasil. E eu acho que, segundo o meu cronograma, eu não escondo de ninguém, antes disso, a próxima etapa, eu não sei se vai acontecer em quanto tempo, mas a próxima etapa vai ser a apresentação do projeto de lei especificamente em relação ao Brasil. E a partir daí, a etapa seguinte é conseguir assinaturas de apoio. E aí a gente vai começar a ver instituições, inclusive o poderoso CPEC, apoiando a ideia das sanções contra o Brasil e mantendo isso na discussão aqui nos Estados Unidos. O Brasil virando um pária mundial mesmo. E aí, tudo caminha nessa direção. Tudo caminha nessa direção. Eu lamento muito, porque vai prejudicar a economia do país, vai prejudicar o país de forma difícil de reverter. Eu realmente lamento muito. Mas tá virando um narco-estado. A linha auxiliar de tirania e terrorista. Eu torço para que o establishment, que é autofágico, derrube antes. Resolva o problema antes. De novo fizeram isso, né? Meteram o PT lá e acham que é possível controlar a turma do Dirceu, aí descobrem que a ambição deles é desmedida, que o Brasil vai virar a Venezuela, vai afundar de vez e puxam um tapete vermelho. Mas eu não estou preocupado com o PT. Minha preocupação é com a liberdade de expressão só. Eu não me importo com o PT no poder.
o Haddad está aumentando taxa. Esse é do jogo. Aliás, está demais essa coisa do meme do Tá taxado. demais. E eles estão muito incomodados com isso, porque a nossa arma é o humor, né? Não, mas é verdade. Não, mas a criatividade e essa porra de inteligência artificial me assusta um pouco. Eu vi 2 clipes de música. O Alexandre, sei lá, virou o Haddad cantando nas expressões. Cara, é demais. É muito bizarro, cara. Cantando taxa, 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 taxa. Taxa é bom, taxa é bom. Porra, Tu viu incrível. o que fizeram com... Eu criei 2, eu fiz 2 mesmo. Você viu o que fizeram com o Guga da Sauna 269? Vi, é impressionante. Aquela música é maravilhosa. Botei na playlist do impressionante. carro. Impressionante. É muito bem feito, é um sertanejo perfeito. É, impressionante. Cara. E as eleições municipais, o que você está achando? Eu acho, esse é o momento que você me levanta uma bola para arrumar confusão com os bolsominions. Ih! Doutor. Entra aqui, peraí, isso aqui não estava no roteiro, mas entra aqui. Entra aqui, Gerson Gomes. Poxa vida aí. Ó. Sensacional, gente. Estreia do estúdio, né? Estreia. Poxa vida. Muito bom. Tudo bem? Ver. Parece que dá um oi na câmera. E hoje. Puxou outra cadeira ali. Deu aqui, não, só para dizer da alegria, daqui a pouquinho eu estou no Conexão Brasil, aqui da TV Flórida, esperando acabar o. Eu estava ouvindo a live de vocês de casa, né? Boa. Até para não chover no molhado, né? Porque Não, boa. vocês já falaram, eu não preciso, né? Eu vou para uma outra área ali. Na verdade, a ideia que eu vou trabalhar é realmente o Trump morreu, ou seja, eles conseguiram, porque na verdade ali foi um milagre, né? Mas digamos que se tivesse foi exitoso, aí eu vou falar sobre os desdobramentos aí de geopolítica, qual era o objetivo. Então a minha ideia vai ser. Pô, vou te falar, eu tenho até curiosidade, não quero que você dê spoiler, mas eu vou te falar, eu acho que a gente estava muito perto ali de um caos. Eu não acho que ia ter uma guerra civil. Eu não acho que ia ter uma guerra civil. Porque assim, nego esquece também que na história desse país aqui já mataram alguns, né? Sem precedente. Pô, tentaram matar o Reagan, mataram o JFK, mataram. Então, assim, mas ia ser. O componente da guerra civil, que eu não acho que teria também, que não tinha nessa época, que o país nunca teve tão polarizado. Exato. E com tanta desconfiança das instituições. Né? Então, assim, ia ser um negócio muito estranho. Eu vou trabalhar mais nesse sentido. O meu objetivo é falar um pouquinho da parte de geopolítica, quais seriam os desdobramentos, até para que a gente entenda qual seria o caos, né? Agora, do ponto de vista interno, eu vou falar um pouquinho também sobre o D-Day Vance, assim, a minha perspectiva, o que muda no cenário, tanto do ponto de vista interno quanto geopolítico, e eu pretendo falar um pouquinho também sobre o menino. Não o menino atirador, porque a gente sabe que é impossível a gente... não tem nem muita informação. Não, mas sobre o jovem, né? Tá. A gente conseguir achar imerso nesse ambiente. Nesse ambiente. Porque você conseguir um menino para ir fazer uma atitude como essa, isso está num contexto, sim, né? Que eu acho que a gente encontra esse contexto desde o Black Lives Matter, a responsabilização tem que ser sempre de quem puxou o gatilho. Mas eu não tenho a menor dúvida que o clima não ajuda. E você demonizar um cara como se fosse o Hitler em pessoa. Tanto o Gerson, que é hipócrita, a cartinha, a nota do Biden, do Obama. Ninguém ia virar e falar assim: lamento muito que houve um atentado e estou feliz que ele sobreviveu para o Hitler. Ninguém falaria isso. Claro. Aliás, o Xi Jinping estão dizendo que teve um derrame. Eu vi ele tomando um café quente. E que fez assim. Esse que é o derrame. Hoje eu tive um derrame. Eu tive uma live hoje de manhã que derramei o café na hora da live. Mas é que estão espalhando já em várias fontes, né? Várias fontes. Tem uma até da tua área aí, ó. O aéreo militar. Tem muita coisa de especulação. Inclusive na o café, para quem não viu. Quem não viu é o cafezinho. Desceu mal. Não, teve, inclusive antes do atentado, eu não sei se vocês acompanharam, houve em todos os sites especializados dizendo que as operações em volta de Taiwan caracterizavam uma ideia de vamos aproveitar agora antes que o Trump chegue. Era mais ou menos esse o contexto. Sim, e era uma previsão até meio lógica. Do ponto de vista... O Ben Shapiro fez essa análise. Falou assim, olha só, se o cara sabe que tem uma janela e que o Trump voltando ferrou, acabou a farra, o que você vai fazer? Farrear. Inclusive eu selecionei uma foto botando o Putin, o Xi Jinping, o gordinho da Coreia e o Ayatollah, o Ali Khamenei.
Khomeini, do Irã. Então, colocando os 4 para a gente analisar essa ideia, quais seriam as consequências disso. Daqui a pouco pode incluir o Lula e o Maduro. O Lula ainda está muito... Né, ele ainda tem que comer mais feijão. Muito. Tá na série T ainda. Até porque o Lula, coitado, eu até dá pena um pouco, porque o Lula ele quer ir para esse lado. Não tem pena, não. Não, mas você vê, tem pena do Lula, não. Lado, mas ele é muito mais caudatário desse grupo globalista, ele está muito mais refém desse grupo aqui do que o lado de lá. O lado de lá tem um pouquinho mais de independência. Sim. Mas o Lula, coitado, ele... Que horas o pessoal pode te assistir? É logo depois aqui. É 3 horas daqui dos Estados Unidos, 4 horas do Brasil. Então a gente tem mais... Não, eu tenho que sair também. O Rodrigo tem que sair. Eu vou encerrar aqui com eleições municipais. O Gerson volta, já senta na cadeira. Eu tô aqui, deixa eu preparando. Vai lá. Então assistam aí na TV Flórida. Conexão Brasil, né? Conexão Brasil, no canal da TV Flórida. TV Flórida tá bombando, né, Otávio? Hoje a gente vai chegar a 230. Legal. Aí. E tem tido uma audiência boa, com engajamento alto. Eu tenho feito minha live por eles também. Tenho feito minha live por eles. Eu vou falar com você fora do ar. A gente via... Se eu faço meu programa terça e quinta, você devia fazer o programa segunda e quarta, pra gente ter um mesmo horário. Não, e botar podia todo ser mundo... o mesmo horário. Eu tava pensando no dia numa grade, porque o Braddock lançou agora o Braddock Morning. Então eu tava pensando assim, cara, tem o Fio Diário, Braddock Morning, Pânico, que tinha que sair da Jovem Pan. Aí vem o teu, aí vem a minha live, quando é aberta, não é todo dia, aí vem a Oeste Sem Filtro, aí vem o Braddock. Não, mas a Oeste fez uma sacanagem. Cara, mas a Oeste botou um programa no mesmo horário. Tudo bem, mas dá pra coxambrar, se você pensar. Dá pra ter uma grade diária com esses nomes. Porra, isso é uma Globo do bem. Isso é uma Globo do bem. Mas você e eu, a gente tinha que alternar. Se eu faço terça e quinta, você faz segunda e quarta, mesmo horário. Paulo, eu tô sempre tendo que rever meus cronogramas. Do Antônio. Porque ele é que manda. Então o pequenininho vai lá e fala assim, agora eu vou fazer tal e tal. Aí eu falo, ferrou, tem que mudar o horário da live. Mas a previsibilidade para a audiência é importante. Sim, eu sei, não tem a menor dúvida. Só que eu sou pai e mãe, né? Agora eu vou ter divisão de tarefas. Vai ter a stepmom, né? Vai ter. Ele hoje veio falar com ela de manhã. Você vai ser minha stepmom. É muito fofo. Bonitinho. A gente está falando de eleições municipais. Eu tenho um problema com a estratégia das eleições municipais. Por quê? Eu vou seguir para os Estados Unidos, meu parâmetro de comparação. Quando o Trump perde as eleições, qual é a decisão que ele toma? Ele passa ali, no primeiro momento, teasing se ele seria ou não candidato. Depois ele entra avassaladoramente nas eleições municipais americanas, a midterm, que não é eleição municipal, mas é eleição intermediária. Mas que nem deu tantos frutos assim na última. Deu mais do que você imagina, porque o que acontece? De fato, os republicanos conseguiram uma maioria pequena, mas os republicanos que entraram são muito mais alinhados com o Trump do que qualquer outro. Então, o Trump se tornou uma... Ele consolidou o movimento MAGA dentro do Partido Republicano. Ele tomou o partido. E ele aumentou com isso o capital político dele de uma forma que ele está fazendo o que ele está fazendo na convenção agora. Então, em todo momento, na perseguição jurídica a ele, eu diria que, num certo sentido, é uma perseguição onde o Trump, a qualquer momento, poderia ser sentenciado à prisão. Agora, se a juíza, agora que você sentenciar o Trump à prisão, ele vai ter uma sentença de uma juíza, não é nem o estágio que o Brasil está, onde existe um inquérito, o Bolsonaro acabou de ser indiciado. O Trump pode ser preso amanhã, se uma juíza determinar. E não tem nada que ninguém possa fazer para impedir. Se ela determinar, ele pode ser preso. Ele não retrocedeu nenhum milímetro. Ele não ficou quieto em casa falando, não vou fazer discurso. Teve discurso Trump todas as semanas, às vezes com mais de um rally por semana, às vezes com mais de um rally por dia, que era justamente o que ele estava fazendo lá na Pensilvânia antes de tomar um tiro. Ele não retrocedeu. O Trump, o que ele fez? Partiu para o confronto contra o sistema e aumentando o capital político. O que ele está fazendo? Eu conheço, eu já negociei muito com ele. O Trump está fazendo o que ele sabe, negociando de uma posição de força. Nunca botar a cabeça no tigre. Em defesa do Bolsonaro, por não fazer necessariamente o mesmo, o Brasil tem muito menos garantias de devido processo legal. Qual a garantia que o Trump teve para não ser preso em Nova York? Ali ele podia ter sido, inclusive... Ele pode, a sentença ainda não saiu. Não, e a questão do bail, do fiança. Não era fiança.
o valor absurdo que Da- cobraram da... Foi a É fiança o nome técnico? Foi uma fiança do processo civil. Isso. Então ali ele podia... Não só, ele teve que pagar. Sei lá, não sei É. quantas centenas de milhões de dólares. Isso aí, isso que eu Ele tô falando. teve que Ele pagar. lançou um bonde. No caso civil. No caso. Então, pô, enfrentar o sistema para o Trump custou uma fortuna financeiramente e ele ainda corre risco de ser preso. Mas ele falou: a minha chance de vitória é partir para cima. O que eu observo com o Bolsonaro? Ele partir para reclusão, onde ele fala: não, eu não vou participar, não chega de manifestação, eu não vou apoiar essa manifestação porque senão vai pegar mal para mim, eu não vou falar, etc. Recua para tentar negociar com o sistema uma certa leniência. E nas eleições municipais, Bolsonaro é o político mais popular do Brasil, talvez o político mais popular da história do Brasil. O Bolsonaro tinha condições de fazer candidatos fortíssimos em todas as capitais. Todas as capitais, e todas não só capitais, de cidades importantes do Brasil. Não existe nenhum cabo eleitoral mais forte que o Bolsonaro. Sim. O que acontece? São Paulo cede para o Nunes em nome de nomear um vice. Eu falo assim, alguém sabe o que faz um vice-prefeito? Qual o poder de um vice-prefeito? Isso é a força do Valdemar, né? Então, São Paulo, abrir mão de candidato. Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Tá lá com o Ramagem numa campanha onde ele sequer começa e agora com um candidato que foi acuado pelo sistema. E com um problema pessoal aí agora, com esse negócio de gravou o cara. Assim, eu não quero entrar nesse mesmo. O fato é que tá difícil de fazer Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, você sabe que eu conheço muito bem, Eduardo Paes as pessoas odeiam o que eu falo. E ele é hábil. Brilhante, o Eduardo Paes é brilhante, cara. Um dos caras mais inteligentes que eu já conhecia. Eu trabalhava com o cara e via a capacidade dele de solução de problema. Uma das métricas de inteligência é a sua capacidade de resolver problema. O Eduardo é um cara brilhante. Ele é um cara que politicamente enxerga 50 vezes mais do que qualquer cara desse do bolsonarismo, eu conheço todos. Então, assim, você vai enfrentar um cara desses, qual era o único enquadramento que você podia dar para uma campanha vitoriosa? Você tem um candidato que é um candidato da ordem e é contra a criminalidade, e o Eduardo é um amigo dos bandidos, um amigo do Comando Vermelho que está tomando território do Rio de Janeiro hoje, é leniente, é amigo do Lula, é amigo da turma do PT que é ligado ao narcotráfico. Esse é o enquadramento que você podia dar para tentar tomar o Rio de Janeiro, porque o carioca é contra a bandidagem. É um problema sério no Rio de Janeiro. No entanto, você tem uma postura recatada. E se você for olhar em várias cidades do Brasil, eu não vou nem contar, o caso do Polon é absurdo. O caso da Cris Grêmio, Curitiba, o que tá fazendo Curitiba? Meu irmão, Curitiba, se o Bolsonaro virar e falar assim, o meu candidato é o Otávio da TV Flórida. O Otávio da TV Flórida vai ser o prefeito de Curitiba. Tá fazendo composição por quê? Pra quê? Você tá se reduzindo. E se perder? E se perder São Paulo? Ué, se perder São Paulo, daqui a 2 anos, você tem o Salles, ou o candidato que você escolher, como fortíssimo pro Senado. Ah, perdi Curitiba. Você tem dúvida que a Cris Grêmio, ou o outro candidato, seria um nome fortíssimo pro Senado? Você tem que ter 2 nomes, dá pra botar Cris Grêmio e Paulo Eduardo Martins. Então, assim, nas eleições... Falta estratégia. Como, me desculpem, isso não significa que eu não gosto do Bolsonaro. As pessoas têm um faniquito quando eu falo isso. Ah, você tem que respeitar o capitão. Pô, o capitão só fez merda na eleição de 2018, quando o Rio de Janeiro teve que engolir um Wilson Witzel, porque não houve, e São Paulo engoliu um Dória, porque não houve posicionamento do político mais popular do Brasil. E nas eleições municipais de 2020, houve falta de construção de nomes para a disputa do Senado em 2022, porque o Bolsonaro entrou numa... Qual era o nome daquele cara de São Paulo que ele apoiou? Russomano, Celso Russomano. Entrou no meio do caminho, depois ele não tinha candidato, acabou lançando o astronauta para o Senado de São Paulo, que ele tirou não sei de onde, porque não construiu um nome. Aí hoje a gente tem um senador em São Paulo, o estado mais importante do país, o senador bolsonarista é um cara que fica participando de podcast para discutir se tem ET ou não tem no mundo. E faz umas concessões ao ISD. Nunca vi falar nada sobre a censura no Brasil. Não sei qual é o posicionamento dele sobre o Alexandre de Moraes, não sei. Senador de São Paulo. Então, você quer a minha leitura sobre a eleição municipal? Cagada. Bolsonaro é uma ótima pessoa, terá meu integral apoio em 2024? 6? Se for 2024 é agora. 2026, se for candidato, mas como estrategista,
É trapalhada atrás de trapalhada. A gente não tá nessa merda de dar gosto à toa. Eu sempre digo isso. Valeu, Paulo. Valeu, Otávio. Turma, obrigado. Sou funcionário do mês com a minha camisa da Boss aqui. Meu empreendimento, para quem não sabe, né, o Brasil One Stop Shop, bossconsta.com. Vamos ter o primeiro webinar dia 23 de julho no horário da minha live. Em vez da live, eu vou fazer um webinar com um parceiro. Mas esse boss é o nazista. Não, esse é o nazista. Esse é o nazista. Eu compro na loja para não precisar mandar olha fazer. Aqui, daqui a pouco vão dizer que tu é nazista. Eu compro na loja do Hugo, né, que era nazista. Nazista, fez os uniformes. Consta, fez. Os uniformes. A Volkswagen também. Você dirige Volkswagen? Não. Deixa eu dar um recado aqui para as pessoas, senão eu vou esquecer que o pessoal vai brigar comigo. Você que está me assistindo, eu abri por 48 horas, começando ontem, ou seja, vai terminar amanhã, as inscrições para a turma do Fim da América que eu tinha fechado em maio. Mas como teve isso que aconteceu, veio todo mundo pedindo informação, etc. Eu falei, você tem... Não adianta que você não vai entender o que está acontecendo. Isso tudo que o Gerson e o Constantino estavam falando aqui sobre o que levou ao que aconteceu, você não vai entender só acompanhando live e coisa de jornal. Você tem que entender a sustentação política que tem por trás disso. E no Fim da América e do Mundo como conhecemos, eu faço em aulas gravadas em estúdio, com aulas com os alunos ao vivo, com professores de renome internacional, em coisa de 40 aulas, eu te dou um curso universitário. Você pode ter com 30% de desconto acessando www.fimdaamerica.com com o cupom TrumpVive. Se você for meu apoiador, não usa esse cupom. Esse cupom é bom. Foi o título de um texto meu. TrumpVive. TrumpVive. Se você for meu apoiador, não usa esse cupom TrumpVive. Você tem 40% de desconto como meu apoiador. E se você não é meu apoiador, você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com. Tem lá um bannerzinho, /apoie. E lá você se torna apoiador e tem desconto nos meus cursos, tem acesso a coisas exclusivas. O que eu queria voltar a fazer era a gente descobrir uma plataforma... a gente vai achar. O meu, quem quiser, vai lá no Patreon, que é o rodrigoconstantino.com, se torna um patrono lá, tem várias camadas de apoio, ou no próprio Locals, que eu ainda estou lá, rodrigoconstantino.locals.com, e vira um apoiador. Paulo, passa a mão ali para o pessoal ver, o Otávio botou 2 pedreiros 2 semanas inteiras fazendo essa parede de tijolo. Isso é América, meus amigos, isso é América. Olha lá que beleza. Duro. Olha lá que beleza. 2 semanas os pedreiros trabalhando sem parar para fazer a parede de tijolo perfeita. Exato. Turma, valeu, muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue dar um jeito de fazer numa plataforma com aquele tempo fechado para apoiadores, que é a recompensa, né, para quem está viabilizando o nosso trabalho, inclusive para quem não é apoiador e pega, de certa forma, a carona grátis. Não, porque o apoiador paga para todo mundo que não é apoiador. Exato, que quem está viabilizando o trabalho rider, né? É quem está pagando. Então, muito obrigado, especialmente a vocês, apoiadores. Valeu, turma, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço. Valeu, cara. Sai correndo para o Gerson entrar